Rica mas infeliz, perdeu o homem que a amava e o destino lhe deu uma segunda chance. Carmen sempre viveu cercada de luxos, sua infância se passou entre grandes salões iluminados por candelabros de cristal, vestidos feitos com os tecidos mais finos e um mundo onde tudo o que desejava estava ao seu alcance, bastando apenas pedir. Seu sobrenome era sinônimo de poder e riqueza, e desde criança aprendeu que na vida o único que importava era o status, a influência e o dinheiro. Ela era uma mulher imponente, de olhar frio e modos impecáveis, mas com um caráter que impunha respeito e medo ao mesmo tempo. Suas palavras eram calculadas, sua presença intimidante. Em seu círculo, a temiam mais do que a admiravam, e embora fosse convidada para todas as reuniões da alta sociedade, a verdade é que ninguém a apreciava de coração. Carmen sabia disso. Sabia que as pessoas a suportavam por causa de sua fortuna, que os homens que a cortejavam não viam nela uma mulher, mas um investimento. Mas havia aprendido a viver com isso, a usar sua riqueza como escudo, a não permitir que ninguém se aproximasse demais. Ao longo dos anos, teve pretendentes que a enchiam de elogios e promessas vazias. Homens bem vestidos com sorrisos ensaiados, que falavam de amor enquanto seus olhos brilhavam apenas ao pensar na fortuna que poderiam obter ao estar com ela. Você é a mulher mais interessante que já conheci, disse um deles certa vez, com a segurança de quem acredita ter o controle. Carmen o observou em silêncio, com um meio sorriso. Diga a verdade, respondeu calmamente. Quanto você precisa? O homem ficou mudo, sem saber o que dizer. Carmen se levantou da mesa e saiu do lugar sem olhar para trás. Assim era sua vida, um desfile de relacionamentos vazios, de amizades falsas e de corações frios como o dela. Mas algo dentro dela começou a mudar no dia em que conheceu Adrián. Ele não pertencia ao seu mundo. Não tinha fortuna, nem sobrenome de renome. Trabalhava como contador em uma das empresas que sua família administrava e na primeira vez que a viu, não mostrou o menor interesse por ela. Para Carmen, aquilo foi desconcertante. Estava acostumada a que todos tentassem ganhar seu favor, a que as pessoas a olhassem com ambição ou medo, mas Adrián não parecia impressionado por sua presença. Sabe quem eu sou? Perguntou ela com arrogância na primeira vez que se encontraram em um evento da empresa. Sim, respondeu ele tranquilamente, e sei o que todos dizem de você. Ela arqueou uma sobrancelha. E o que dizem? Que você é fria, egoísta e calculista, disse sem hesitar. Mas eu não acredito que as pessoas sejam apenas o que dizem delas. Pela primeira vez em muito tempo, Carmen não soube o que responder. Os dias passaram, e sem perceber, Carmen começou a notar Adrián mais do que gostaria de admitir. Observava-o trabalhar, ouvia-o falar com os outros empregados, via a forma como ele tratava as pessoas com respeito e empatia. Era um homem simples, mas com uma segurança que não precisava se impor. Um dia, sem pensar muito, Carmen se aproximou dele. Você não gostaria de um cargo melhor? Perguntou com a voz calculada de sempre. Adrián a olhou fixamente e sorriu. Por quê? Porque você tem talento, poderia estar em uma posição melhor se quisesse. Ele balançou a cabeça. Nem todo mundo quer subir degraus, Carmen. Alguns só querem fazer bem o seu trabalho e viver em paz. Carmen franziu o senho. Aquela resposta a desconcertou. E o dinheiro não te interessa? Adrián soltou uma leve risada. O dinheiro é importante, mas não é tudo. Para Carmen, aquela conversa foi um ponto de ruptura. Ela havia crescido acreditando que o dinheiro era tudo, que a vida se media em riquezas e que os relacionamentos só valiam na medida em que podiam trazer benefícios. Mas Adrián era diferente. Ele não a olhava como um objeto valioso, nem como uma oportunidade. Ele a tratava como qualquer outra pessoa. Sem perceber, Carmen começou a mudar. Encontrava desculpas para coincidir com ele, para ouvir sua voz, para observar a forma como ele sorria com facilidade. Um dia, enquanto caminhavam juntos pelos jardins da empresa, Carmen se atreveu a perguntar algo que nunca havia dito em voz alta. Se você não tivesse dinheiro, acha que alguém te amaria de verdade? Adrián a olhou com doçura. O amor verdadeiro não se compra, Carmen. Ele é construído com tempo, com respeito, com paciência. Ela desviou o olhar. Eu nunca tive algo assim. Ele parou e a observou com atenção. Talvez porque nunca procurou no lugar certo. Essas palavras a acompanharam por dias. Carmen começou a olhar sua vida com outros olhos.
Percebeu o quão sozinha estava, o quão vazia era sua existência, apesar de todos os seus bens. Pela primeira vez na vida desejou ser diferente. Ela não sabia como aconteceu, mas um dia percebeu que estava apaixonada. Não pela ideia do amor, não pela conveniência de um relacionamento, mas por um amor real. Um que não estava baseado em interesses nem em cálculos, mas em algo mais puro, mais honesto. Mas o medo a deteve. Como alguém poderia amar uma mulher como ela? Foi Adrian quem, um dia, quebrou o silêncio. Sabe, disse ele enquanto pegava sua jaqueta para sair do escritório. Todo mundo acredita que você é inacessível, mas eu acho que você só tem medo. Carmen permaneceu em silêncio. Medo de confiar, continuou ele. Medo de que alguém te veja pelo que você realmente é, sem máscaras, sem fortunas, sem tudo aquilo que te fizeram acreditar que é o único que importa. Ela sentiu um nó na garganta. E se for assim, o que você faria? Adrian sorriu com ternura. Esperaria que você percebesse que merece ser amada de verdade. Naquele dia, Carmen entendeu que o amor não era uma transação, que não se tratava de controle nem de interesses. Que alguém podia vê-la além do seu dinheiro, do seu sobrenome, da sua arrogância. Não foi fácil, mas com o tempo, ela aprendeu a se abrir, a confiar, a aceitar que não estava sozinha. E naquele momento, entendeu que o amor que sempre acreditou ser inatingível, estava bem na sua frente o tempo todo. Adrian havia crescido em um lar modesto, onde o esforço e a perseverança eram a única herança que seus pais podiam lhe oferecer. Desde pequeno, ele entendeu que se quisesse alcançar seus sonhos, teria que trabalhar mais duro do que os outros, pois não contava com as oportunidades que muitos tinham por direito de berço. Enquanto muitos aproveitavam a juventude despreocupada, ele dividia seu tempo entre estudos e trabalhos temporários. Passava longas noites em claro revisando livros emprestados, fazendo horas extras em cafeterias e pequenos escritórios, fazendo o que fosse necessário para pagar seus estudos. Às vezes, o cansaço vencia, mas sua determinação sempre o fazia levantar-se novamente. Ele sabia que o conhecimento era a chave que abriria as portas do seu futuro, e não estava disposto a desistir. Quando finalmente se formou, sentiu um orgulho imenso não apenas pelo que havia conquistado, mas porque sabia que por trás do seu sucesso, estavam o sacrifício de sua família, o apoio silencioso de sua mãe, que costurava roupas para ajudar nas despesas, e as palavras de incentivo de seu pai, que, embora cansado do trabalho, nunca deixou de motivá-lo. Adrian conseguiu entrar em empresas importantes, subindo de posição com esforço e disciplina. Ao contrário de muitos que chegavam a esses cargos por conexões, ele havia conquistado tudo por mérito próprio. Não conhecia a arrogância nem o desprezo pelos outros. Sabia o que era o sofrimento, a luta diária, o valor da bondade e da empatia. Quando conheceu Carmen, foi como ver o reflexo oposto de sua vida. Ela era uma mulher poderosa, acostumada à riqueza, com uma atitude calculista e um ar de superioridade que a envolvia como uma armadura. Em seu mundo, o dinheiro resolvia tudo, e as pessoas só tinham valor na medida em que podiam oferecer algo a ela. Com o tempo, Carmen começou a notar algo em Adrian que nunca havia visto em ninguém. Não era apenas sua inteligência ou sua capacidade de liderança na empresa, mas a forma como ele tratava os outros. Ele fazia questão de cumprimentar os funcionários de menor cargo, sabia os nomes de todos e os ouvia com genuíno interesse. Não tinha o ar distante dos poderosos, nem a frieza de quem nasceu acreditando ser superior. Um dia, ela o observou ajudando um trabalhador da limpeza a recolher alguns documentos que haviam caído no chão. Não foi um gesto grandioso, mas em seu mundo, onde as pessoas poderosas nem sequer notavam a existência dos outros, aquele ato significava algo. Por que você faz isso? Perguntou mais tarde, com uma curiosidade genuína. Adrian a olhou com um sorriso sereno. Porque um dia já estive no lugar dele. E sei como é quando as pessoas te olham como se você fosse invisível. Carmen não soube o que responder. Pela primeira vez na vida começou a admirar algo além do poder e do status. Admirava a bondade de Adrian, sua forma de ver o mundo, sua capacidade de se colocar no lugar dos outros. Sem perceber, começou a buscar sua companhia. Gostava de ouvi-lo falar, de descobrir como ele via a vida de uma forma tão diferente da sua. Às vezes, sinto que cresci em um mundo vazio, confessou ela uma noite, enquanto estavam em outro evento da empresa.
Não precisa continuar sendo assim, respondeu Adrian. Carmen o olhou, sentindo uma estranha sensação de calor no peito. Com o tempo, o que começou como admiração se transformou em algo mais profundo. Carmen, a mulher que sempre acreditou que o amor era uma transação, começou a sentir algo que não podia controlar. Mas o medo ainda estava ali. Uma tarde, enquanto caminhavam pelos corredores da empresa, Carmen parou de repente. Adrian, você acredita que uma pessoa pode mudar? Ele a olhou com paciência. Todos mudamos, Carmen. A questão é se realmente queremos mudar. Ela baixou o olhar. Não sei se sei como fazer isso. Adrian segurou sua mão com suavidade. Comece parando de ter medo do amor. Carmen sentiu seu coração bater mais forte. O amor sempre lhe pareceu um jogo de poder, algo que se trocava por benefícios. Mas Adrian estava lhe mostrando que o amor verdadeiro era outra coisa. Não foi uma mudança imediata. Carmen não se transformou em outra pessoa da noite para o dia. Mas com o tempo aprendeu a soltar o medo, a confiar, a se permitir sentir. Uma noite, enquanto caminhavam juntos sob a luz da lua, Carmen parou e o olhou nos olhos. Não sei o que estou fazendo, mas quero tentar. Adrian sorriu e, sem dizer uma palavra, a abraçou com ternura. Carmen fechou os olhos, sentindo, pela primeira vez em sua vida, que finalmente estava onde realmente queria estar. Os dias passavam, e embora Carmen acreditasse que seu coração havia se aberto, sua criação, seu orgulho e seu medo ainda a dominavam. Sua relação com Adrian começou a se encher de momentos de tensão. Sem perceber, pouco a pouco, ela voltou a cair nas atitudes que um dia a definiram. Em reuniões da empresa, quando estavam cercados por pessoas de seu círculo, Carmen começou a minimizá-lo com comentários sutis, mas dolorosos. Adrian, nem todos precisamos trabalhar desde baixo, disse uma vez com um sorriso irônico diante de um grupo de empresários. Alguns nascem com privilégios, e isso também é uma habilidade, não acha? Adrian a olhou em silêncio. Não respondeu, mas seus olhos expressavam algo diferente. Um cansaço, um desgaste. Ela notou sua expressão e sentiu um pequeno aperto no peito, mas não o suficiente para se desculpar. Outro dia, enquanto conversavam sobre um projeto importante, Carmen se irritou quando ele propôs uma estratégia diferente da que ela havia sugerido. Você não entende como as coisas funcionam neste nível, disse com frieza. Nem todos nasceram para liderar. Adrian a observou com uma mistura de decepção e resignação. Pensei que você já não me visse assim. Carmen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sabia que havia falado sem pensar, mas seu orgulho a impediu de pedir desculpas. Adrian não discutiu. Não tentou convencê-la, não levantou a voz. Apenas se afastou. Carmen não percebeu o quanto aquilo o afetou até que os dias passaram e ele não voltou a procurá-la. Não houve mensagens, nem chamadas, nem encontros nos corredores da empresa. Ele ainda estava lá, mas já não a olhava como antes. O vazio começou a se instalar em seu peito, mas seu orgulho ainda negava o que sentia. Semanas depois, em um jantar de gala, ela o viu chegar acompanhado de uma mulher que não conhecia. Não estavam de mãos dadas, nem havia demonstrações evidentes de afeto, mas Carmen sentiu um nó no estômago. A ideia de que Adrian pudesse seguir em frente sem ela a encheu de um medo que não soube como controlar. Ela havia tido em suas mãos algo real, algo puro, e o havia deixado escapar. As lágrimas rolaram por suas bochechas, misturando-se com o suor da febre. Tentou se levantar, mas seu corpo não respondia. Sua mente, no entanto, estava mais clara do que nunca. Havia perdido a única pessoa que a havia visto além do dinheiro, além do sobrenome. E o havia perdido por causa do seu próprio orgulho. O silêncio da sala a envolvia. Na escuridão restavam apenas ela e seu arrependimento. Carmen tentou retomar sua vida com a mesma elegância e firmeza com as quais sempre havia feito. Convencer a si mesma de que não deveria parar por ninguém, que o amor era apenas um capricho passageiro e que, como tudo em seu mundo, era substituível. Mas no fundo sabia que dessa vez era diferente. Algo dentro dela continuava a doer, como uma ferida que se recusava a cicatrizar. Os dias se tornaram monótonos. As reuniões sociais que antes eram seu refúgio e sua maneira de se manter no topo, agora lhe pareciam vazias. As conversas com seus amigos de sempre se tornavam forçadas, repetitivas, sem emoção. Tudo em sua vida havia perdido cor.
Mas o pior de tudo era ver Adrian na empresa. Todas as manhãs, ao entrar em seu escritório, o via de longe, ocupado em seu trabalho, sem notar sua presença. Ou talvez notasse, mas escolhesse ignorá-la. Ele era diferente dos outros homens que haviam passado por sua vida. Não procurava desculpas para voltar, não tentava se aproximar nem para lhe cobrar o que havia acontecido entre eles. Simplesmente a havia retirado de sua vida, como se nunca tivesse existido. E isso doía mais do que qualquer indiferença. Adrian sempre foi um homem firme em suas decisões. Não era alguém que duvidava ou dava segundas chances. Carmen o havia menosprezado, o havia afastado com sua atitude e seu orgulho, e agora estava pagando o preço. Um dia, enquanto caminhava pelos corredores da empresa, ouviu 2 empregados conversando em voz baixa. Você soube que Adrian está saindo com alguém? Perguntou um deles. Sim, eu a conheci em um evento. O nome dela é Isabel. Parece uma mulher encantadora. Carmen sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Naquela noite, enquanto jantava sozinha em sua imensa casa, não conseguiu parar de pensar no que havia ouvido. Adrian havia seguido em frente? Realmente havia encontrado outra pessoa? Os dias seguintes confirmaram isso. Ela o viu com Isabel em um jantar empresarial, sentado em uma mesa com um grupo de colegas. Adrian parecia relaxado, sorridente, como se nada em sua vida o incomodasse. Isabel o olhava com admiração, e ele retribuía com a mesma ternura que um dia Carmen recebeu. Ela se sentiu estranha, como se estivesse presenciando algo que não lhe pertencia. Forçou-se a olhar para outro lado, mas a dor em seu peito se intensificou. Sua amiga, que estava ao seu lado, a observou com curiosidade. Isso te incomoda, vê-lo com outra pessoa? Carmen soltou uma risada seca. Não me incomoda em nada. Adrian pode fazer o que quiser. Mas era mentira. Durante dias, Carmen tentou convencer a si mesma de que o que sentia era apenas orgulho ferido, que simplesmente não estava acostumada a ser substituída. Mas no fundo, sabia que era muito mais do que isso. Ela se sentia vazia sem ele. O amor nunca havia sido algo real em sua vida. Sempre o enxergou como uma troca, uma transação onde ambos obtinham algo em troca. Mas com Adrian havia sido diferente. Ele não a amou pelo seu dinheiro, nem pelo seu sobrenome, nem pela vida que podia oferecer-lhe. Ele a amou por quem ela era, ou ao menos por quem poderia ter sido. Mas o havia perdido. As noites se tornaram intermináveis. A comida começou a ter gosto insosso. Sua energia desapareceu e, pouco a pouco, seu corpo começou a ressentir-se. Uma manhã, ao acordar, sentiu que o mundo girava. Tentou se levantar, mas suas pernas não a sustentaram. Mal conseguiu alcançar o telefone para chamar sua assistente antes que a escuridão a envolvesse. Acordou horas depois, deitada em sua cama, com o quarto em penumbra. A febre pesava em sua pele e o ar parecia denso. Esperou. Esperou que alguém viesse vê-la, que seus amigos perguntassem por ela, que alguém notasse sua ausência. Mas ninguém veio. Os dias passaram e a solidão se tornou ainda mais evidente. As pessoas com as quais costumava compartilhar jantares e reuniões não apareceram. As chamadas eram escassas e sempre sobre negócios. Foi então que ela entendeu. Sempre acreditou que sua vida estava cheia de pessoas que a admiravam, que a procuravam, que queriam estar ao seu lado. Mas a realidade era que nunca teve ninguém, exceto Adrian. O pensamento a atingiu com força. Ela levou a mão ao peito, sentindo um vazio impossível de ignorar. Adrian havia sido o único que a viu como uma pessoa, o único que não esperou nada dela além do seu amor, da sua honestidade e da sua presença. E ela o havia afastado com sua arrogância, com sua incapacidade de aceitar que precisava de alguém. E agora era tarde demais. Os dias passaram lentamente e, embora seu corpo começasse a se recuperar, sua alma permanecia em ruínas. Um dia, enquanto revisava alguns documentos em seu escritório, recebeu uma mensagem inesperada de um antigo amigo de Adrian. Você sabia que Adrian e Isabel ficaram noivos? Carmen sentiu o ar lhe faltar. Ficou olhando para a tela do telefone por vários segundos sem reagir. Não respondeu. Não conseguia. Fechou os olhos e respirou fundo, tentando não desmoronar naquele momento. Mas por dentro, ela sabia que já o havia perdido para sempre. E na solidão do seu escritório, com seu império intacto e seu status inquebrantável, entendeu que tudo que havia construído não significava nada.
porque havia perdido a única coisa que realmente importava. Adrian não queria mais vê-la. Havia prometido a si mesmo que sua história com Carmen tinha ficado no passado, que o amor que um dia sentiu por ela era apenas um eco do que poderia ter sido. Mas quando soube que ela estava doente, quando soube que passará dias acamada, algo dentro dele se agitou. Não deveria ir, não deveria se envolver mais. Já havia tomado uma decisão e precisava manter-se firme. No entanto, naquela noite, enquanto tentava se concentrar em suas tarefas, sua mente não parava de imaginar Carmen sozinha, frágil, enfrentando sua dor em completo silêncio. E então soube que precisava vê-la. Não pelo que foram, mas porque, apesar de tudo, não conseguia ignorar o que ainda sentia por ela. Quando chegou à mansão, o ambiente era diferente. Já não era o lugar imponente de antes, cheio de luzes e festas intermináveis. Havia um vazio em cada canto, um ar pesado que fazia com que o luxo parecesse apenas um cenário vazio. A encontraram deitada em seu quarto, com o olhar perdido no teto, sem forças para se levantar. Quando viu entrar, seus olhos se encheram de lágrimas. Adrian. Sua voz era apenas um sussurro. Ele se aproximou lentamente, sentindo que cada passo levava a um lugar do qual não tinha certeza se queria sair. Fiquei sabendo que você estava doente, disse com voz neutra, tentando não se deixar abalar pela imagem frágil que tinha à sua frente. Não achei que você viria. Ele não respondeu. Não podia dizer que havia lutado consigo mesmo antes de tomar a decisão. Sentou-se na beira da cama, sem se aproximar demais. Como você está? Carmen tentou sorrir, mas seu rosto refletia o cansaço dos últimos dias. Vazia. Adrian sentiu um nó na garganta. Sabia o que ela queria dizer. Você precisa se cuidar. Ela balançou a cabeça, ainda olhando para o teto. Para quê? Não há ninguém aqui. Ninguém me visitou. Ninguém ligou. Adrian baixou o olhar. Sabia que era verdade. Você tem a si mesma, Carmen. Ela soltou uma risada amarga. Eu não sei como fazer isso. O silêncio encheu o quarto. Eu não quero te perder, sussurrou depois de um tempo. Adrian a olhou fixamente. É tarde, Carmen. Estou noivo. Ela assentiu com os olhos fechados, permitindo que a tristeza a envolvesse. Mas você ainda me ama, disse sem encará-lo. Adrian suspirou. Isso não muda nada. Carmen sentiu o peito apertar. Eu não sei viver sem você. Você precisa aprender. Ela soluçou em silêncio. Eu não quero ficar sozinha. Adrian segurou sua mão com suavidade. Você não está sozinha. Só tem olhado na direção errada. Carmen o olhou confusa. Você sempre buscou amor em coisas que não podiam te dar isso. No dinheiro, no poder, no controle. Mas nunca olhou para dentro de si mesma. Ela não soube o que responder. Adrian se levantou devagar. Eu não posso te salvar, Carmen. Ninguém pode. Só você pode fazer isso. Carmen apertou o lençol entre os dedos. E se eu não souber como? Adrian sorriu com tristeza. Comece perdoando a si mesma. Ela o viu caminhar em direção à porta e por um momento pensou em impedi-lo. Mas não o fez. Quando ele saiu do quarto, soube que dessa vez ele havia ido embora para sempre. As lágrimas voltaram a cair, mas em seu coração, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além da dor. Sentiu esperança. Não para recuperar Adrian, mas para recuperar a parte de si mesma que havia perdido ao longo do caminho. Os meses passaram e Carmen enfrentou a vida sem Adrian. No início, cada dia era um lembrete do que havia perdido, dos erros que a levaram até ali. Cada vez que entrava em seu escritório, o silêncio parecia mais pesado, mais sufocante. Ele não estava mais ali, não havia mais conversas no meio da tarde, nem discussões que terminavam com um sorriso involuntário. Adrian havia partido, e com ele, todas as possibilidades de um futuro juntos. Mas a vida não parou. Carmen não permitiu que a dor a consumisse por completo. Sabia que se prender ao passado não mudaria nada, que se lamentar não traria Adrian de volta. Então, pouco a pouco, tentou seguir em frente. Começou a olhar para sua empresa de outra forma. Antes, só lhe importavam os resultados, os números, as aparências. Mas agora entendia que por trás de cada número havia pessoas, trabalhadores que tinham sonhos, famílias, preocupações. Uma manhã, enquanto caminhava pelos corredores da empresa, notou um grupo de empregados conversando em voz baixa. Quando passou perto, o murmúrio cessou e ela sentiu os olhares sobre si.
Antes, essa reação seria normal, sempre havia imposto respeito. Mas agora, era diferente. Ela parou. Aconteceu alguma coisa? Os empregados trocaram olhares antes que um deles, com certa timidez, falasse. Senhorita Carmen, só comentávamos o quanto você está diferente ultimamente. Ela franziu levemente o senho. Diferente? Sim, disse outra pessoa, você está mais próxima. Se preocupa com a gente. Carmen sentiu algo estranho no peito. Não era a primeira vez que alguém mencionava sua mudança, mas ouvir que notavam e valorizavam isso era diferente. Ao longo dos meses, havia começado a se envolver mais na empresa, não apenas nos negócios, mas nas pessoas. Parava para conversar com os funcionários, perguntava como estavam, tentava garantir que trabalhassem em um ambiente onde se sentissem valorizados. Em algum momento, sem perceber, começou a mudar e a sorrir, mas ainda havia algo que não mudava. Adrian continuava presente em seus pensamentos. Não tinha notícias dele. Sabia que havia conseguido um cargo no exterior, que sua vida havia seguido em frente. Mas além disso não sabia de mais nada. Não sabia se ele estava feliz, se a havia esquecido, se alguma vez pensava nela. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos em seu escritório, sua assistente se aproximou. Senhorita, há alguém que deseja falar com a senhora. Carmen levantou os olhos. Quem é? É uma das funcionárias do setor de produção. Ela está com problemas pessoais e queria saber se a senhora poderia ajudá-la. Antes, Carmen teria ignorado esse pedido. Teria dito que não era problema dela, que a empresa não deveria se envolver em questões pessoais. Mas agora era diferente. Diga para ela entrar. A mulher entrou com a cabeça baixa. Era jovem, com uma expressão preocupada. Qual é o problema? Meu filho está doente, murmurou. Não tenho com quem deixá-lo, e se eu faltar, vou perder meu bônus mensal. Carmen a observou em silêncio. Quantos anos ele tem? 6. Ela pensou em sua própria vida, em como havia crescido sem se preocupar com nada, em como tinha tudo sem esforço. E pensou em Adrian, nas vezes em que ele falava sobre a importância da empatia, do valor de ver as pessoas como indivíduos, não como peças de um negócio. Tire o dia de folga, disse finalmente, vá cuidar do seu filho. A mulher a olhou surpresa. Sério? Sim. E se precisar de mais tempo, me avise. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Obrigada, senhorita. Quando a funcionária saiu do escritório, Carmen suspirou e apoiou a cabeça nas mãos. Talvez nunca pudesse compensar seus erros do passado, mas pelo menos, podia tentar fazer a coisa certa no presente. Ainda assim, não podia evitar se perguntar o que teria acontecido se tivesse aprendido isso antes. Se Adrian ainda estivesse ali. Naquela noite, enquanto observava a cidade através da janela de seu apartamento, seu telefone vibrou com uma mensagem. Ela pegou o celular com um leve sobressalto, com uma esperança irracional. Mas não era Adrian. Deitou-se na cama, fechando os olhos com força. Ela havia mudado. Estava se tornando uma pessoa melhor. Mas nada daquilo mudaria o passado. Adrian já não estava ali. E embora finalmente fosse a mulher que ele sempre acreditou que ela podia ser, talvez já fosse tarde demais. Underline, 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 underline. A viagem a Luxemburgo não era algo que Carmen havia planejado com entusiasmo. Para ela, as viagens de negócios sempre foram uma distração, um escape disfarçado de responsabilidade. Anos atrás, sua única prioridade teria sido fechar mais um contrato, fortalecer sua empresa, provar que era imbatível. Mas agora, apesar de sua vida ter mudado, ainda sentia um vazio que nem seu crescimento pessoal nem seu sucesso profissional conseguiam preencher. O avião aterrissou em uma manhã fria, com o céu coberto por nuvens pesadas que refletiam a sensação em seu peito. Ela se instalou em um hotel elegante no centro da cidade, mas nada daquilo lhe importava. Há muito tempo, o luxo havia deixado de significar algo para ela. Naquela primeira manhã, decidiu descer cedo ao salão do hotel para tomar café da manhã antes da reunião. O ambiente era sereno, com empresários e turistas ocupando as mesas, conversando em diferentes idiomas. Dirigiu-se diretamente à mesa de café,
servindo-se de uma xícara sem prestar muita atenção ao redor. Mas então, uma estranha sensação a percorreu. Era como se o tempo parasse, como se o ar se tornasse mais denso. Sentiu uma presença, um olhar fixo em suas costas. Seu coração começou a bater mais rápido, como se seu corpo soubesse de algo que sua mente ainda não havia compreendido. Ela se virou lentamente. E lá estava ele. Adrian. O impacto foi imediato. Um turbilhão de emoções a atingiu com tanta força que sentiu as pernas fraquejarem. Ele estava parado a poucos metros dela, com o mesmo olhar intenso que conhecia tão bem, com a mesma expressão serena, mas com algo diferente em seus olhos. Os anos haviam passado, mas sua essência permanecia intacta. Carmen sentiu que todo o ar do salão desaparecia. Não conseguia se mover, não conseguia falar, apenas podia olhar para ele, tentando compreender se o que via era real ou um cruel engano de sua imaginação. Adrian também não se moveu no início. Ficou ali contemplando-a, como se tentasse ter certeza de que realmente era ela, de que o destino não estava pregando uma peça. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele deu um passo em sua direção. Carmen sentiu o coração acelerar de uma forma que não experimentava há muito tempo. Algo dentro dela dizia para correr até ele, para encurtar a distância, para não deixar aquele momento escapar. Quando estavam suficientemente próximos, não foram necessárias palavras. Eles se abraçaram. Mas não foi um abraço comum. Foi um abraço de reencontro, de emoções contidas, de feridas que o tempo não havia conseguido curar. Foi um abraço que falava por si só, que dizia tudo o que não puderam dizer antes. Carmen fechou os olhos, deixando que o calor de Adrian a envolvesse. Sentiu como sua respiração acelerava, como seu peito subia e descia em um ritmo descompassado. Pensei que nunca mais fosse te ver, sussurrou ela com a voz trêmula. Adrian a apertou ainda mais forte. Eu também. Eles se afastaram apenas alguns centímetros, o suficiente para se olharem nos olhos. No olhar de Adrian, Carmen viu tantas coisas. Viu o amor que um dia existiu, a dor do que se perdeu, a nostalgia dos anos que ficaram separados. Você mudou, murmurou ele com um leve sorriso. Você também, respondeu ela, sentindo uma lágrima escorrer por sua bochecha. Adrian levantou a mão e com suavidade, enxugou a lágrima com o dorso dos dedos. Mas há algo que não mudou, disse ele em voz baixa. Carmen engoliu em seco. O quê? Adrian a observou por um instante antes de responder. A forma como você me olha. Carmen sentiu o peito se apertar. Naquele instante, entendeu que apesar de tudo, apesar do tempo, da distância, da dor, nunca havia deixado de amá-lo. Mas o medo ainda estava ali. Você ainda está noivo? Perguntou ela em um sussurro. Adrian balançou a cabeça lentamente. Não deu certo. Carmen soltou um suspiro trêmulo. Eu mudei, Adrian. Já não sou a mesma mulher de antes. Ele sorriu com ternura. Eu sei. Eles se olharam em silêncio, sem pressa, sem medo. Pela primeira vez, sem barreiras. Então, Adrian segurou a mão dela, entrelaçando os dedos com os dela. O que fazemos agora? Perguntou Carmen, sentindo o coração bater forte. Adrian a olhou com aquela expressão tranquila que sempre lhe dava segurança. Eu não sei, mas não pretendo me afastar de você novamente. Carmen fechou os olhos por um momento, sentindo que finalmente o mundo fazia sentido outra vez. Não foram necessárias mais palavras. Não precisaram de explicações nem de promessas apressadas. Eles haviam mudado. Haviam amadurecido. Mas algo dentro deles continuava intacto. Desde aquele momento souberam que não se perderiam outra vez. Aprenderam, cresceram, caíram. E agora finalmente estavam prontos para se amar de verdade. Se você ouviu essa história, inscreva-se no canal Narrativas em Família e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias, cheias de amor, fé e emoção.